E aí, pessoas que já estavam com saudade do Professor Rock aqui no meu canal, tudo bem com vocês? E eu achei esse vídeo aí do Gaelfato reagindo ao Professor Rock falando alguma asneira, né? Porque é o que ele faz melhor. Essa aqui parece bom. A humanidade precisa de 3 coisas para alcançar a paz sim. mundial. Bem Lá simples, vem. né? Bem simples. Vamos ver. O jeito da gente encontrar a paz no mundo, ou o jeito da gente ter prosperidade, da gente ganhar dinheiro, da gente viver em paz sem guerra, é Legal que a paz está associada com ganhar dinheiro. termos democracias. E a gente vai contar com o apoio dos Estados Unidos da América para colocar democracia nos territórios, igual eles fizeram no Iraque, na Líbia, tentaram fazer em Cuba, tentam fazer com a China, tentam fazer com a Coreia Popular, tentaram no Vietnã, até de certa forma, né, conseguiram no leste europeu, né? Eles conseguiram colocar democracias ao assassinar todas as grandes lideranças anticoloniais, né? O Nkrumah, o Patrice Lumumba, não é? Conseguiram colocar democracias na América Latina, conseguiram. Com a ajuda da Águia da Liberdade, a gente vai chegar lá, viu, gente? E assim, ele fala democracias como se fosse uma coisa igual para todo mundo, né? Isso eu já falei em vários outros vídeos, né? Os próprios chineses entendem que aqui eles têm um sistema democrático que funciona de uma forma que funciona para os chineses. E aí, a democracia dos Estados Unidos não é igual à democracia brasileira, que não é igual à democracia britânica. Então não tem uma democracia, não tem uma parada só que funciona para todo mundo. Gente, Tem uma teoria nas relações internacionais que seja talvez a teoria mais sólida de todas. Mas isso vem de algum teórico, de algum vai falar que não, que vem do geral. De vários. livro? Primeiro do Ah, de Kant. vários. Tá. Primeiro do Kant. Ele vai usar o Kant para debater geopolítica contemporânea. Kant não era um goleiro da Alemanha? Kant escreveu um livro que chama Paz Perpétua. E lá ele busca quais são os elementos para a gente encontrar a paz perpétua no mundo. E ele vira e fala que a gente precisa de 3 coisas. Vamos ver. Vamos lá. Todos os países do mundo precisam ser repúblicas. Ou seja, democracias. Negativo! Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Já tá errado. É. Já tá errado. Que coisa já tem a ver tá com a errado. Já tá errado. Uma associação não tem nada a ver com a outra. É. Tem nada a ver com a outra, tá? Nada a ver com a outra. Democracias, né? A democracia pra quem? Pra quê? Né? Justamente. A gente vive na democracia no Brasil, né? Ah, a gente tem o direito ao voto, liberdade de expressão. Não. Tem? Depende. Se você é um jovem negro periférico, não tem, né? Se você é uma mulher negra trabalhadora, não tem também, né? Democracia, gente, vamos lá. Tudo que esses liberais adoram falar, tudo que esses liberais adoram dizer, são sempre palavras vazias em torno do significado de democracia, né? Porque pro Rock e para todos eles, democracia é uma ideia que é uma contraposição a supostos regimes Isso autoritários que existem, por exemplo, em países como a China ou a Rússia ou qualquer coisa assim. Mas aí também, o regime autoritário é o que eles dizem que é autoritário, né? Porque pro Rock, os Estados Unidos é uma democracia joinha. Por mais que eles já tenham invadido aí 50 países aí nos últimos 70 anos e tenham matado milhões de pessoas, desalojado dezenas de milhões de pessoas, para ele tá tudo certo. Sabe, tem um preço a se pagar, porque tinha que tirar o Saddam do poder, tinha que tirar o Gaddafi do poder, e o comunismo do Vietnã, e o comunismo da Coreia do Norte. Então, para esses caras, sempre tem uma justificativa, né? Que é a mesma coisa que o Fernando Holliday falou naquele vídeo estúpido A dele. grande questão é que a gente não vive uma democracia plena. Nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem nenhum outro lugar. Porque Não, democracia, gente, não é só a nossa possibilidade de poder escolher os governantes. Porque isso também acontece na China, tá? Isso acontece na China. O Partido Comunista Chinês vai lá, né? E todos os outros partidos que participam da Liga Nacional, da Frente Nacional, né? Que são vários partidos, mas quem acompanha o Comitê Central é o Partido Comunista Chinês. E você tem eleição de várias pessoas, da mesma forma como tem em Cuba, né? Vamos fazer. Não, mas assim, essa eleição é só para delegados, né? Só para um nível baixo, assim, né? O alto clero do governo é todo o Partido Comunista Chinês. Governador de província, prefeito de cidade grande, é tudo Partido Comunista Chinês. Então, por mais que exista outros partidos e tenha membros, né, em certos níveis do governo, não existe hoje, do jeito que a China é desenhado, o sistema político é desenhado, não existe nenhum desses partidos chegar nos cargos top do governo.
A comparação, então, da democracia que ele está se referindo, né, que é provavelmente uma democracia dos Estados Unidos e depois e da democracia cubana. Pra gente fazer aqui paralelo. 2, o mundo precisa se unir numa federação Nossa. livre do mundo. O que isso significa? Também não Nada. sei. Eu não sei. Mano, que é isso aí? Uma federação livre do mundo. Isso não significa nada, gente. Como se a própria ideia de liberdade fosse um conceito abstrato que existe, né, pairando pelo céu sobre as nossas cabeças, e ele não diz qual que é o critério que vai definir como essa liberdade vai ser aplicada ou não. Então, por exemplo, só para dar um exemplo de Cuba e dar o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem vários partidos, mas, na realidade, quem realmente disputa politicamente são os republicanos e os democratas, né? São dois partidos de direita, um partido de direita e o outro de extrema direita, mas os dois flertam muitas vezes com essas perspectivas e os dois flertam com o imperialismo. Isso basicamente é uma república do café com leite que nem é no Brasil, né? Porque no final das contas, se você só tem duas opções de escolha, as duas opções são à direita, então não é democracia, né? Não é uma democracia popular, porque nem o número absoluto de pessoas conta no processo final da votação. Esses dias teve uma discussão no Twitter aí, o cara falando que porque democracia tem que ter oposição. Que oposição nos Estados Unidos, que é democrata e republicano, que no fim é tudo a mesma coisa. Eles têm lá o peso da votação acontecendo pelos colégios eleitorais. O que é um colégio eleitoral? Cada estado dos Estados Unidos tem um peso. Então, o candidato vencedor de cada um desses estados acumula pontos, é tipo isso, acumula pontos, e esses pontos são somados, e esses pontos somados garantem a eleição de quem conseguir mais pontos. Então, porque, na verdade, as pessoas votam para o delegado do estado e aí, normalmente, o delegado do estado vai pegar e vai seguir o que as pessoas votaram, né? Não, desculpa. Eles votam para presidente no estado e aí o delegado segue o que o povo escolheu. Mas o delegado não é nem obrigado a seguir. Tem mais por exemplo, o Trump foi eleito em 2016 sem ter a maioria absoluta dos votos. Quem teve foi também aquele lixo da Hillary Clinton também, que é outra genocida, né? Igual o Biden. Mas o Trump foi eleito porque conseguiu maior pontuação nos colégios eleitorais. E aí, na eleição que o Biden ganhou do Trump, teve essa discussão se os delegados iam seguir o voto dos estados. Porque teve estado que era republicano, mas que o Biden, democrata, venceu. E aí tem essa discussão, será que os delegados vão seguir os votos das pessoas ou não? Porque tem mais isso, vocês podem dizer que não. Bela democracia essa, né? Que nem a maioria absoluta decide. Baita democracia. Uma democracia que é baseada em um histórico de lei de segregação, um racismo estrutural absurdo, numa concentração de riqueza gigantesco, porque a galera vê, né, Nova York, Malibu, e acha que aquilo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, gente, e hoje isso está se aprofundando cada vez mais, é um país desgraçado pela pobreza. Desgraçado pela pobreza em caráter estrutural. Ah, beleza, ele pode comprar o carro, o videogame, não sei o quê, e não tem serviço básico de saúde público. Não tem. Quase tudo é privatizado. Então não tem moradia popular, não existe nada disso. Pô, é um lugar que encarcera em massa a população. Tem uma emenda, que é a 13ª emenda, que diz que nenhuma pessoa pode ser escravizada, a não ser que ela cometa um crime. Presídio lá é privatizado para que as pessoas trabalhem nos presídios e produzam de forma escravocrata. Que democracia é essa? Os Estados Unidos têm aí 1/4 da população da China, mais ou menos, 1/5. E eles têm a maior população carcerária do mundo, porque é basicamente escravidão 2.0. Metade da população carcerária dos Estados Unidos é de negros, que compõem só 12% da população dos Estados Unidos. Por que tem essa discrepância gigantesca, né? Porque é a escravidão de novo. Nunca acabou. Que democracia é essa? Tá ligado? Que país é esse que se diz bastião da defesa da liberdade e da democracia? Enquanto em Cuba, a gente tem uma situação, primeiro, de assembleias populares, né? Eu já expliquei isso antes, mas vou explicar de novo lá. Primeiro, o cargo de político é um cargo voluntário. Quem escolhe você não é uma eleição nacional, como é aqui no Brasil, é um processo eleitoral de vários estágios que começam a partir dos comitês de defesa da revolução, que são tipo associações de bairro, né, bem grosseiramente falando, são associações de bairro que a população cubana decide seus representantes, e essa decisão vai sendo escalada até o grau nacional. Tem eleição a cada 4 anos, e uma pessoa pode ser retirada desse cargo a qualquer momento, se ela não estiver realizando um bom trabalho. É proibido ter propaganda política, proibido ter propaganda política. Não tem propaganda política. O Partido Comunista Cubano não participa da propaganda política. Não tem isso. Todo mundo tem o direito ao mesmo espaço no panfletinho da propaganda. Não pode. Não pode ter financiamento privado de campanha. Não tem.
E lá tem saúde universal para todo mundo, lá tem educação pública gratuita de nível primário, secundário, universitário para todo mundo, para quem quiser fazer. Desenvolvimento técnico-científico. Né? Não é à toa que Cuba criou 5 vacinas. Não conseguia aplicar na população porque não conseguia importar ampola e não conseguia importar seringa, tá ligado? É outro ponto, né? Baita democracia essa dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Baita democracia. Que impede, que cria um bloqueio econômico criminoso contra um país que só quer construir a sua soberania, a sua autonomia, porque esse país ameaça a estabilidade do regime dos Estados Unidos. Vai tomar no cu, né, velho? É brincadeira isso. Que seria uma ONU É a federação. Ah, tá. que não é ninguém, não perdeu a soberania, mas todo mundo se juntou voluntariamente, aceitou. Voluntariamente. A ONU é realmente uma instituição bem voluntária, né? Os Estados Unidos não têm peso nenhum nas decisões do Conselho de Segurança. Nem Estados Unidos, nem Israel, nem Alemanha, nem a OTAN. China. Não. Que aquilo existisse A OTAN não faz parte da ONU, tá? Antes que alguém fale que o Gaio Fato falou que a OTAN faz parte da ONU. e seguindo as mesmas regras. E por fim, a humanidade tem que chegar num nível de entendimento, o ser humano, aonde a gente sabe que o certo é o certo baseado na lógica e não na paixão, não na religião. E é um negócio. Certo pelo certo. Não faz sentido, Gente, cara. Não existe conceito de certo que não seja um conceito necessariamente histórico e feito a partir de uma mobilização política. Nem a lógica é a mesma, né? Não existe uma lógica só, né? Que lógica que ele tá falando? Não existe. A moral, a ética, ela não é um conjunto de valores que fica rodando na nossa cabeça. Ela é sempre Não faz estabelecida sentido, e cara. definida por um grupo que se encontra de forma dominante na organização de uma. Sabe por que o Rock não aceita fazer debate nem comigo, muito menos com gente como Gaio Fato ou Elias Jabor, que ele já negou também fazer? Porque ele vai apanhar até pelo céu da boca. Olha o nível de argumentação do cara, né? A gente se juntar, os países se juntarem, seguindo uma lógica do que é certo e que é errado. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Sociedade. Portanto, a moral que a gente tem não é uma moral que veio do céu, é a moral da classe burguesa. É todo o direito funcionando a partir do direito burguês, porque a burguesia é a classe dominante do nosso tempo. Da mesma forma como na Idade Média, quem era o sujeito dominante, a classe dominante, eram os senhores feudais. Da mesma maneira como na época da República Romana, quem era a classe dominante eram os patrícios, e assim por diante. Não existe certo e errado a partir de uma conjuntura vazia, né? Esses valores são sempre definidos pelos grupos que se encontram na... Olha que a gente não consegue usar um sistema de medida no mundo inteiro. Imagina definir o que é certo e errado. Pelo poder e pelo grupo que está no poder. Porque se dependesse da moral burguesa, a gente estava aí trabalhando, tendo grávida trabalhando, criança trabalhando. Pô, mas né? não tem? O que fez com que essas perspectivas Mas tem, né? Lá nos Estados Unidos. mudassem? O que fez, por exemplo, com que a gente conseguisse articular Esse foi o mês passado que acharam crianças de 10 anos trabalhando no McDonald's, tipo 2 horas da manhã. Agora não lembro qual que era o estado dos Estados Unidos. E aí também acharam depois adolescentes de 12, 13 anos trabalhando em fábrica de produtos químicos no turno da noite, nos Estados Unidos. Você não vê a mídia desesperada falando em trabalho infantil nos Estados Unidos, né? lutas antirracistas, antimachistas, anti-LGBTfóbicas, pela melhoria da classe trabalhadora, pela luta organizada da classe trabalhadora para poder destruir essa moral, né, essa ética que é imposta de cima para baixo por um tipo de sociedade específico. Você vai dizer que a moral do Brasil é um negócio que é moral e certo desde sempre. Não foi uma coisa que foi imposta com o projeto colonial, com a catequização, com o latifúndio, com a posição no capitalismo dependente. Pô, pelo amor de Deus, né? Negócio assim, mega difícil historicamente. Mas dali, dessa teoria dele, surgiu. Fora o quanto essa perspectiva é eurocêntrica, né? Orientalista, racista pra cacete, né? Quem que vai dizer o que é certo e errado, né? A gente já sabe, né? Quem que vai definir essa regra. A tese de que o jeito pra gente encontrar a paz do mundo é todo mundo ser uma democracia. Por quê? Democracias não entram em guerra contra democracias. Não é possível, Esse mano. cara é um piadista mesmo, né? Como, cara? Meu Deus do céu, né? Como um cara desse é pago pra falar de política internacional, de geopolítica? Como, cara? E falar uma asneira desse tamanho, que democracias não entram em guerra com democracias. Esse cara é um palhaço. É um palhaço. Não, é um cinismo que Nossa, eu não consigo mano. acreditar Cinismo nisso. é pouco, não né? entra, não. Não. É que sabe por quê? A gente pode até falar, não, mas os Estados Unidos não entram em guerra com outros países. É porque a democracia deles é maior, né? A democracia deles é uma democracia bem grandona, né? Uma democracia gigante,
que o Theodore Roosevelt, lá no começo do século XX, final do 19, começo do 20, chamou de Big Stick. Esse é o tamanho da democracia dos Estados Unidos. Uma democracia chamada bomba atômica. Esse é o nome da democracia. Amor de Deus, né, velho? E a Rússia e a Ucrânia? A Rússia não é democracia. A Rússia não é democracia. Tá vendo? Ah, pronto, entendi. Entendi. Eu também não acho que a Rússia seja um país democrático, não. Tá? Da minha posição de observador externo, que existe um controle ali da Rússia unida, pá, forte, né? Acho que isso existe, de fato, não dá pra negar. Mas tu vai me falar que a Ucrânia é uma democracia? Logo quando o Peter Poroshenko foi eleito, em 2014, depois do golpe do Euromaidan, que tirou o Viktor Yanukovych, o que eles fizeram? Proibiram a organização de Partido Comunista Socialista. Justamente. Bela democracia essa, né? Uma democracia bacana, que usa batalhão Azov, Pravi Sector, milícia neonazi, tudo pra combater esses grupos. Pô, vamos lembrar aí do grande caso da democracia, do ataque à Casa do Trabalhador em Odessa, que mais de 50 pessoas foram assassinadas por militantes neonazistas, e o que o governo fez? E tem vídeo disso, tá? Nada, né? Iraque e Estados Unidos. Iraque não era democracia. Pelo amor de Deus, você pergunta pros iraquianos se eles sentem saudade do Saddam Hussein. Pergunta como é que ficou o Iraque depois da invasão dos Estados Unidos. E assim, existem raríssimas exceções. Argentina e Inglaterra nas Ilhas Maldivas. A Argentina não era uma democracia. Meu Deus do céu, velho. Caralho. O que prova que a minha tese sobre calvície levar a inteligência tá, né, enganada. E assim, os caras usam isso como se fosse uma desculpa também, né? Sempre. Você vai olhar e você vai buscar Nossa, e você vai puta achar e não vai merda, ter. velho. Por quê? E, de novo, né? Os Estados Unidos é uma democracia pra quem, né? Os Estados Unidos é um país que literalmente invadiu o Iraque e matou 100 mil crianças, com um vídeo da Madeleine Albright, que era secretária de Estado, falando que valeu a pena por ter retirado o Saddam. E a gente sabe que no fim não tinha nada a ver com o Saddam, era só pra roubar petróleo, ouro e etc. Essa é a democracia. Os caras falam que tá ok matar 100 mil crianças. Quem é que paga a conta na Ih. democracia da guerra? O povo. Você? O povo, é. Eu. E aí eu não quero mais pagar a conta. O que eu faço? Eu tiro. Eu tiro você. Eu não voto mais em você. Aham, é bem É. desse jeito que funciona. É bem Só ver os Estados Unidos, né? Funciona pra desse caralho. jeito. Você tem duas opções. Perfeito, perfeito. Nenhuma delas te representa. Aquilo pode... Mano, exatamente. A Inglaterra é uma monarquia constitucional com parlamento, com Câmara de Lorde e Câmara dos Comuns. Esse é o nome. É. durar 4 anos, pode durar o ciclo eleitoral. Mas depois ele acaba. Aí, golpe de Estado, ô Rock. Hein? Como é que é isso aí? Como é que é o golpe no Brasil, né? Do Fernando Lugo, da Bolívia. Não, democracia não ataca a democracia, não. E aí Não. quem é que vai pra guerra lutar? Você, eu. Mas como eu tenho Tu não. voz, porque eu tô na democracia, eu falo, não, peraí, eu não quero morrer nessa guerra idiota que você inventou. Aham, voz que tu aí tem. você não tem É bem assim que funciona, né? Vive num mundo vive num mundo fantástico, mundo de Bob, cara. direito a nenhum tipo de serviço público, você perde seus títulos, perde suas propriedades, você perde tudo porque você se recusa a ir lutar. O caso mais emblemático disso é do Muhammad Ali. Muhammad Ali, nos anos 60, tem isso foi também. convocado pelo governo dos Estados Unidos a lutar na Guerra do Vietnã. Ele publicamente se posiciona pra não ir, porque ele disse que ele não ia lutar contra um fazendeiro, um camponês num outro país que não fez nada pra ele, considerando que esse país que tá vendendo a ideia de que ele tá indo lá espalhar a democracia, é um país que tinha lei de segregação racial, que achava Sim. normal, achava ok, que negros nos estados do sul fossem espancados até a morte e pendurados em árvores. Que democracia é essa? Tá ligado? Que democracia é essa que você só vai ter acesso a serviço de saúde se você se alistar no exército? Que raio de democracia é essa? Né? Pô, pelo amor de Deus. E aí eu não vou. Ah, mas os Estados Unidos foi pra guerra idiota do Iraque. Foi. O que aconteceu? Quem que foi eleito depois do Bush? Não foi mais um. E o Iraque, como é que ficou, hein, ô professor Rock Wins? Hein? Porra. Vocês não sabiam dessa história do Muhammad Ali? Tem, pô. Deixa eu até mostrar aqui. Ali defeated Foley by a knockout in the 7th round. Immediately thereafter, he walked into the teeth of a monumental decision. He was drafted, and then he refused induction on the grounds of his Eu religious acho que ele perdeu um convictions. cinturão nessa fita aí. My Tem uma coisa conscience assim. won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America. Fora, né, lembrar o fator de que as invasões que os Estados Unidos promovem são invasões que estão diretamente conectadas com o processo de funcionamento e da tentativa de hegemonização do mundo sob a ótica capitalista. Todas as guerras que a gente tem, desde a Primeira Guerra Mundial, são guerras que têm
como característica central guerras de disputa entre as potências ou guerras de tentativa de supressão de outros projetos, como foi a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. Mano, o combate, por exemplo, o MPLA, o Movimento de Libertação de Angola, foi combatido pelas forças portuguesas, né, pela República Salazarista. E quem que era aliado do Salazar? Estados Unidos, França, Inglaterra, essas merda tudo. Quem que apoiava fascista, o apartheid, né, na África do Sul? Estados Unidos, França, Inglaterra, que uma hora parou de apoiar porque ficou feio, né? Porque começa a ficar feio. É por isso. Quem que vai promover intervenção direto no Caribe, na América Central? Estados Unidos. Por quê? Por uma tentativa de hegemonização do controle para garantir que esses países se mantenham nos seus lugares na dinâmica geopolítica mundial. Sabe? Pelo amor de Deus. They shoot them for what? They never call me nigga. They never lynch me. They never put no dogs on me. They never rob me of my nationality, rape and kill my mother and father. Well, I'm going to shoot them for what? How can I go shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? Just take me to jail. While fighting imprisonment for his stand, Ali Olha was isso, perdeu o título. Perdeu o denied a cinturão. license to fight in the United States and denied a visa to go overseas to fight. Olha que democracia, gente. Olha que bela democracia. Pega o ganha-pão do cara e joga no lixo. Sim. Olha que democracia bacana essa. Ou outro caso da grande democracia do mundo, né? Pode. Gente, essa conversa vai longe, tá? Porque você vai ver, por exemplo, na CONCACAF Champions, que é a Champions League da América do Norte, do Caribe e da... Não, acho que é isso, América Central, né? América do Norte e o Caribe. O time do Haiti foi jogar oitavas de final contra o Austin FC e ganhou de 3-0 no Haiti. Não, acho que o jogo foi em outro lugar porque o Haiti não tem condição de ter jogo. Acho que foi na República Dominicana, não sei onde é que foi o jogo. Aí... O time de Austin, né? O jogo de volta seria no Texas. E aí o time do Haiti teve o visto de 12 jogadores, não sei quantos jogadores negado. Era o Violet FC. Teve o visto negado. Aí o time do Haiti ia perder de WO, porque quase todo o time titular teve o visto negado. E por quê? Tanto faz. Porque provavelmente, a gente sabe o porquê, né? Porque provavelmente o cara do visto deve ter olhado, essa pessoa é negra, do Caribe? Não vou dar. Imigrante, né? Visto, não. Imigrante. Aí eles tiveram que contratar 3, 4 jogadores amador, pra poder jogar. Ficar com 3 no banco de reserva. E sabe o que é o mais gostoso dessa história? Eles ganharam. Eles venceram o jogo, cara. Isso é bom demais, né? Essa é a democracia referencial do rock, tá? Inevitably, students would challenge Ali on his stand and his convictions. Ah, que coincidência. Como que é estudante, né? Remarkably. É porque também nessa época aí, nos anos 60, essa galera ainda eram os filhos do pessoal que voltou da Segunda Guerra Mundial, né? E teve gente também que acabou lutando na Coreia. Então eles tinham toda essa ideia de, não, o meu pai serviu na Europa na Segunda Guerra Mundial e eu vou lá, né, lutar pelo meu país no Vietnã. Então tinha muita essa propaganda de o seu pai fez isso, a maior geração dos Estados Unidos, né, the greatest generation ever. E agora é o seu momento de fazer isso. Acho que naquele filme Nascido 4 de Julho, com o Tom Cruise, eles falam um pouco disso, né? Se eu não me engano, alguém da família dele foi para a Segunda Guerra, ou várias pessoas, e aí ele também tinha esse sentimento de eu preciso fazer a minha parte agora, né? Ali more than held his own against students who had a far better formal education than he. I'm saying you talking about me about some draft, and all of you white boys are breaking your neck to get to Switzerland and Canada and London. I'm not going to help nobody get something my Negroes don't have. If I'm going to die, I'll die now, right here fighting you. If I'm going to die... Ali era foda demais, cara. Você tá maluco, hein? Puta que meus inimigos são os brancos. Foda demais, cara. Simplesmente bravo demais, cara. Bravo absurdo. Demais. Simplesmente absurdo. Bravo demais. Que saudade do Ali. Que falta faz. Um republicano com aquelas ideias. Aquelas ideias foram catastróficas. E o Barack Obama, inclusive, né, pra poder completar aí a frase do cabeça de piroca, que o Obama foi o presidente que mais mobilizou tropas na história dos Estados Unidos, tá bom? E ataque a drone também, né? Que mais jogou bomba na Síria? Foi o Obama. Foi o Obama, né? Nobel da Paz, né? O Obama ganhou o Nobel da Paz. Essa figura progressista, né? Que a galera também paga um pau, fica nessa, né? É isso, né?
É isso. E elas deram errado. Ah, deram errado. Pergunta pra família Bush, que pegou um monte de campo de petróleo, se eles estão preocupados com isso. Pergunta se Bush foi condenado por alguma coisa. Foi condenado por porra nenhuma, velho. Ninguém, na verdade, acho que só uma pessoa foi condenada no massacre de My Lai, que eles mataram mais de 500 vietnamitas, incluindo mulheres, idosos, crianças, mulheres grávidas. Um cara foi preso por sei lá quantos dias e só. Nada acontece com esses caras. Nada acontece com ninguém dos Estados Unidos que comete crime de guerra, porque não é crime de guerra quando eles fazem. E as pessoas criticaram, o mundo criticou. E não tem ninguém que não critique. Então, assim, é até bobo falar, você não critica a guerra do Iraque. Não precisa ser criticado, tá todo... Ah, não precisa ser criticado. Claro que não precisa ser criticado, porque afinal de contas o povo iraquiano não tinha direito à soberania. Todo mundo criticando, é óbvio, é uma coisa senso comum que aquilo foi um erro Grandes grotesco. merda, cara. Grandes Os merda. americanos... Nada mudou, eles invadiram o Iraque de novo, e aí o Afeganistão, e parte do Paquistão, sabe? Não faz diferença nenhuma. 20 anos no Afeganistão, e quando os caras saíram, deixaram a população do Afeganistão, 92% da população em insegurança alimentar. Tem gente literalmente vendendo filhas e rins para poder sobreviver no Afeganistão. Então não fez diferença nenhuma criticar, os caras continuam invadindo, cara. Rechaçaram. Então na democracia você rechaça e você corrige o erro. Eles vão invadir outro Como país. é que você corrige? Você cria uma sociedade de senhores em que você basicamente mata qualquer pessoa que seja oposição estrutural ao seu pensamento, né? Basicamente isso. E aí, se você tá lidando com outro povo que é democrático também... Um povo que é democrático. Tipo isso, o povo... Você nasce com um disquete... Não faz sentido, aqui, cara. ó, com um disquete escrito democrático. Coitado dos conceitos iraquianos, do né? rock Os não iraquianos faz não sentido. nasceram com disquete democrático. Por isso que não rolou. Pelo amor... Ironia... Você transborda ou transmite os seus valores democráticos para o outro. Que eu E aí vi, você acaba cara. não entrando em guerra. Você transfere. O que é? O valor democrático é um Pix? O valor democrático faz é sentido, uma troca cara. de energia? Não faz sentido. Ele literalmente fala, né, que os Estados Unidos são uma democracia e os Estados Unidos está transferindo essa democracia, né, através de bombas, matando milhões de pessoas nos últimos 80 anos. Essa é a transmissão de democracia dos Estados Unidos? Que democracias não entram em guerra Que com papinho. democracias. Nossa, E cara, aí a que política bicho. externa do mundo ocidental É, a democracia que troca uma bomba. democrático tem sido. Se a gente espalhar a democracia pelo mundo, Menos conflito. vai dar tudo certo. Aham. Nós vamos ficar todo mundo rico. Sim, Vamos... sim. Aham, exatamente. Tanto esse que é o o Iraque, ó, tá rico. A democracia que ele está querendo dizer, na verdade, chama colonialismo. A Líbia tá rica. A Tunísia tá rica. A Líbia, gente, passou do país com o maior IDH da África para um país que voltou a ter comércio de escravidão nos Sim. portos. Tá ligado? Vamos viver em paz. Não, falaram aqui, engraçado que os Estados Unidos não entram em guerra com a Arábia Saudita. Não entravam, né? Agora que a Arábia Saudita reatou relações com o Irã e se aproxima da China para poder desdolarizar a economia, né? A Pau no cu dos Iugoslávia também prejudicados. mandou um abraço, bombardeio em Kosovo. Não, mandou um... Tá tranquilo. Essa semana aí rolou uma notícia de que a Arábia Saudita e os países ali em volta vão criar uma frota naval para proteger os navios deles, né? Incluindo o Irã e etc. Né? Que é só ver os Estados Unidos o que eles vão fazer. Qual é o problema? Como é que você espalha a democracia pelo mundo? O Bush achou que derrubando o Saddam Hussein, ele ia pegar e ia construir uma democracia artificialmente. É, foi isso Com mesmo o que ele State pensou. Building. Foi isso que ele pensou. Não foi no campo de petróleo, não. Não. Só que ele não imaginou que ele ia ter que fazer nation building. Ah, entendi. O problema é que a sociedade iraquiana não estava desenvolvida para isso. Entendi. Não só construir o Estado, mas construir a nação. Ah, Dois problemas. E Nossa, cara, que bicho mau aí a caráter. pergunta é, o Brasil está construído? Não. Ou seja, vem a águia da democracia, né? Vem a águia careca da democracia. Nós estamos em construção? Estamos. E o Haiti? Também. E o Afeganistão? Também. E a Noruega? Também. E os Estados Unidos? Também. Então, todos os países estão em construção ainda.
Como é que, se você não terminou o seu processo de construção, como é que você acha que você vai construir um outro? Porque não precisa construir porra Porque eles nenhuma. O tão um negócio é pouco se entrar, fudendo. dominar, pegar os recursos, colocar todas as empresas lá para poder produzir de forma muito mais barata, para poder manter ele. Porque o raciocínio é, eles investem dinheiro no complexo militar industrial dos Estados Unidos, as empresas de armamento ficam ricas, elas vão lá e destroem o país. Aí depois as empresas dos Estados Unidos vão reconstruir esse país, as empresas de construção civil. E aí as empresas de segurança que vão fazer a polícia e vão treinar o policiamento, etc., nesse novo país. E aí todas as empresas dos Estados Unidos de segurança, etc., vão começar a trabalhar e todo mundo ganha dinheiro nos Estados Unidos, enquanto um outro país se fode. Porque no fim esse papinho do Fantástico Mundo de Bob do Rock, de levar a democracia, é só isso mesmo, é só um papinho, uma conversinha pra boi dormindo. Eles nessa primarização econômica, na financiarização, não precisa construir democracia porra nenhuma. Só que aí a gente entra num grande dilema, eu vou parar aqui, deixar o André falar. Graças a Deus. Que esse é um dilema interessante do mundo. Lembra a história de você assistir o crime e não fazer nada? Sim. Então, você pode assistir o crime e não fazer nada, ou você tentar interferir e o resultado da sua interferência ser tão catastrófico quanto o que tinha antes. Crime é muito legal porque também, mais uma vez, o Rock parte da conceituação de que crime é um grande valor universal que é estabelecido a partir de referencial nenhum, né? Você olha o crime, né? A gente precisa entender o que cada sociedade vai entender como direito, como crime, porque são sociedades diferentes, né? Tem essa. Até porque se for isso de, olha, a gente está vendo que esse país está cometendo um crime, a gente tem que ir lá fazer alguma coisa, por que eles não invadiram a África do Sul para libertar os africanos do domínio britânico? Porque justamente crime é só o que eles acham que é. E aí o que você... E o único crime que foi cometido foi realmente em 2003 o Bush dizer, e ele fala isso, né? A gente pode até passar, eu posso até passar o discurso aqui depois, que ele fala que os Estados Unidos estão numa cruzada contra o terrorismo. É um chamado cruzadístico. Sim. Cruzadístico. faz? Nada. Pelo amor de Entendeu? Deus. Se você realmente está preocupado com o que acontece no mundo, você tem que se deparar com esse dilema moral, ético, Mas não tinha falado que a moral era igual? real, de mudar o mundo. Você não vai Mudar fazer o nada? mundo. Porque você está assistindo o crime. Aí você fala, não, eu não vou me meter. Ah, tá bom. Então você não faz nada. E... Pô, se for assim, então, como eu falei antes, né? Tem trabalho infantil nos Estados Unidos, tem crise de opioide, tem uma porrada de crime acontecendo, né? Tem uma população carcerária gigantesca. Então, acho que tá na hora de países prestarem atenção nisso aí e fazer alguma coisa. e deixa o crime acontecer. Ou então você fala assim, eu vou tentar fazer alguma coisa. Aí o que você tenta fazer piora do que estava antes. Já teve não sei quantas votações na ONU para acabar com os embargos em Cuba. Só 2 países que votam a favor dos embargos. Estados Unidos e Israel. Israel nem deveria existir, né? Mas, enfim. Isso é criminoso. E nada acontece, cara. Então, eu falei o Fantástico Mundo de Bob, cara. Não faz sentido a cara esse rapaz. Entendeu como o mundo é difícil? Não é um negócio simples assim, não, eu quero destruir tudo, eu quero acabar com tudo. Esse pensamento cruzadístico é uma parada sinistra, velho, porque mostra bem que todo esse processo de invasão, né, de destruição das outras sociedades, capitaneado pela OTAN e comandado pelos Estados Unidos, é um processo econômico que se pauta, né, que se legitima a partir de um pano de fundo ideológico, a partir da ideia do destino manifesto, a partir da ideia de que os Estados Unidos são a nação que tem como dever Cuidar levar a dos outros, democracia e república para todo mundo, porque eles são os escolhidos de Deus para fazer isso. E eles têm essa Justamente. brisa mesmo. Eles têm todo o processo de formação nacional deles Sim, é pautado por essa destino ideia, manifesto. tanto para a expansão para o oeste, para a expansão para o Caribe, América Central, América Latina. Todos os interesses econômicos da burguesia internacional, né, militarista, que faz parte disso, está diretamente associada a esse processo ideológico. Não tem como tirar, não tem como retirar uma coisa da outra. Não é à toa que o Bush fala de cruzada, por quê? Porque cruzada é um movimento que, a partir da proliferação discursiva, você consegue ideologicamente colocar na cabeça das pessoas que aquilo é necessário, né? Quem que era contra a invasão do Iraque nos Estados Unidos, né? Fora as organizações de esquerda ou organizações anti-imperialistas. Você tem toda uma mídia que vai criar em cima disso e depois vai falar, desculpa, eu tava doidão. Foi mal, pessoal. Desculpa aí, viu? Eu tava doidão. E aí ele comentou ali, né,
Eu esqueci o que ele comentou, mas me lembrou do que aconteceu na Guerra da Coreia do Norte, que eu já falei isso em outros vídeos, né, que eles simplesmente terraplanaram a Coreia do Norte e não tinha mais prédio para derrubar. Eles bombardearam tanto a Coreia do Norte, os Estados Unidos, que não tinha mais o que fazer. E aí tem um general, que eu esqueci o nome dele, qualquer dia desse eu lembro, que ele deu a ideia de bombardear a China. Simples assim, sentar a bomba atômica na China, porque eles já estavam aqui, né, aqui próximo da China, bombardeando a Coreia do Norte. O cara falou, a gente já devia aproveitar a viagem, já que nós estamos aqui, e sentar a bomba atômica na China, a troco de nada. Acho que é Lee May, um negócio assim o nome do cara. E nos anos 60, quando estava rolando a Guerra Fria também, os Estados Unidos tinham um plano para atacar a União Soviética, né? Óbvio, né? A União Soviética também tinha planos para atacar os Estados Unidos. E nesse plano dos Estados Unidos de destruir a União Soviética, eles iriam destruir a China junto, porque eles já enxergavam a China como uma potência em crescimento e eles não queriam que nenhum país sobrasse, porque eles já sabiam que a Europa ia para o saco junto, né, nesse processo de atacar a União Soviética, e aí eles iam destruir com a China junto. Essa é a democracia que o Rock fica babando o ovo. Eu tô tentando fazer alguma coisa. Tem gente que Pelo tenta amor fazer de Deus. coisas, elas dão muito erradas. E aí elas falam, não vou... Coisas. Fazer uma coisa que Dá dá um nome. errado é você, sei lá, por exemplo, fazer um café e ele ficar fraco, ficar ruim. É você ir fazer um exercício e errar a mecânica do exercício e se machucar. Misturar roupa branca com roupa colorida na máquina de lavar roupa. Fazer uma coisa que dá errado não é a mesma coisa que invadir um país. Bombardear o país, matar civil. E aí Milhões você de tem, pessoas. olha que grande democracia também, né? O Julian Assange, que revelou as informações das atrocidades que eram cometidas pelo exército dos Estados Unidos, que tinha lá o aviãozão que enxerga com a visão lá infravermelha, atirando, fuzilando, bombardeando civil no meio da rua. E foda-se. E quem que é o terrorista? O terrorista pra eles é o Assange. O terrorista pra eles é o Edward Snowden. Esses são os terroristas. Pelo amor de Deus, mano. Fazer nada. Vai tomar no cu, velho. Parte do problema que a gente teve na Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, do nazismo, é porque muita gente ficou sentada assistindo sem fazer nada. Quem, né? Ele não fez isso. Não, gente, ele não fez isso. Ele não fez isso. Cara, eu tenho que usar essa. Eu tenho que usar essa imagem aí pra thumbnail. Eu vou até tirar um screenshot aqui antes que eu me perca. Como é que eu faço aqui? Não, é aqui. Cara, eu não sei nem o que dizer. Ele realmente comparou o Holocausto com uma pretensa necessidade de intervenção internacional das democracias. A gente sabe de quem ele tá falando, né? A gente sabe, Estados Unidos da América. Com a necessidade de intervenção dos Estados Unidos nos países. Eu não consigo acreditar nisso, gente. Eu não consigo acreditar nisso. Tem que avisar pra essa pessoa que os Estados Unidos tinha campo de concentração. O Brasil tinha campo de concentração. Pra japonês, pra italiano, tinha campo de concentração. Que os britânicos sempre tiveram nas colônias. Tem que falar pra ele que os Estados Unidos tinham leis de segregação racial. Tem que falar pra ele que a Inglaterra, a França colonizaram territórios gigantescos, enormes, impondo uma dominação tão cruel, tão bárbara, em nome do desenvolvimento econômico e da civilização, porque era isso que eles falavam, né? Que eles vão para esses lugares civilizar esses povos selvagens. Tem que falar isso pra ele. E sabe o que o Ocidente fez em relação a isso? Nada. Sabe por que as pessoas no Ocidente só foram combater o nazismo em 39, depois que a Alemanha invade a Polônia? Por quê? Porque de repente começou a afetar os interesses econômicos dos ingleses, dos franceses. Por isso, nunca foi uma questão moral, nunca foi uma questão ética, foi uma questão de quem vai dominar o mundo. Porque a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Espanha, Portugal, todos esses lugares tinham estruturas iguaizinhas ao que o nazismo tinha na Alemanha, na Polônia, com os campos de concentração. Igualzinho. Na Argélia, no Congo belga, em Angola, em Moçambique, na África do Sul, no Zimbábue. E você pode escolher o lugar. Vai se fuder, mano, pelo amor de Deus. E tá muita gente sentada assistindo sem fazer nada com a Rússia. Meu Deus do céu. Ah, mas você vai. Então você tá querendo que vai lá e entre numa terceira guerra mundial? Não tô querendo. Eu tô apresentando o problema. E o problema é muito, muito sem saída. Então cala a boca. Porque se você for pra lá, é ruim. Se você ficar aqui, é ruim. Se você for pra cá, é ruim também. Qual desses que você escolhe? No caso da guerra da Ucrânia, é uma posição muito complicada mesmo, né?
que se você... Como o Lula agora propôs, não, deixa a Crimeia lá, não dá pros caras. Se você... O Brasil deixa... A Crimeia declarou independência, já fez referendo que quer se separar da Ucrânia. É o governo ucraniano que não deixa. Seria Fernando de Noronha? Exatamente. A faz todo Crimeia e sentido, Fernando de Noronha. Não, Faz todo aqui, ó, sentido. é a mesma coisa. É a A mesma ilha coisa. no meio Parabéns. do mar. Parabéns. pedaço da- Assim, o da Lula Nova- ou o presidente brasileiro pode até falar que sim. Eu quero saber se a população brasileira vai Exato. aceitar isso. Pergunta pro Faz a merda do referendo igual fizeram na Mano. merda da Crimeia, caralho. ucraniano que tá lá morrendo, que perdeu a família, perdeu a casa. Aceita- Se ele agora aceita, Ceder um dar pedaço. alguma coisa pro Putin. É. A maior parte da população da Crimeia é de ascendência russa, tá? Aí o cara que é o bullying, que tá fazendo bullying, você fala, não, deixa ele quieto aqui, ele dá o que ele quer, ele não vai parar aí, ele vai querer mais coisa. Isso. Definir os Estados Unidos. Né? Assim, Tá comparando. meu essas Deus. discussões em abstrato, elas parecem lindas. É. Agora, É literalmente o que tu fez esse vídeo inteiro. fáceis. Essas discussões na realidade, quando você tem que tomar a decisão, Exato. e não é assim, tomar a decisão do outro. É a sua casa. Cara, ver um programa como esse, ver uma pessoa como o Rock, me faz perceber que ganhar dinheiro é muito fácil e eu sou muito burro. Sim. Porque eu não tô rico e ele Sim. com certeza tem muito mais dinheiro que eu. É muito fácil ganhar dinheiro. É muito fácil. Invadiram a sua casa, mataram a sua mulher, Porque olha o tanto de bosta que ele tá falando. o seu filho. O que você vai fazer? Você simplesmente vai falar assim, não, toma minha outra casa, da praia. Você só pegou a casa da Eu tô cidade, pega resistindo minha e tô casa pedindo da... ajuda aos meus Literalmente, os Estados Unidos invade o país, mata tudo, toma a casa da praia, toma a mulher, toma a filha, toma vizinhos. tudo. Os vizinhos falam, A população da Crimeia já decidiu, né? Tem que falar isso aí pra ele. eu não posso entrar Não aí, faz eu vou te diferença. dar armas. Aí você fala assim, então me deixa eu lutar, me dá armas pra eu lutar. Pelo Que é o amor que tá de sendo Deus. feito. Dá. Isso, e que é o que é feito aqui no... Me dá. É engraçado, né, cara? Não tem me dá. Esse negócio dos Estados Unidos estar dando armamento para a Ucrânia. Alguém está pagando. O pagador de imposto dos Estados Unidos está pagando e depois a Ucrânia vai pagar isso para os Estados Unidos de alguma forma. Nada de graça. É por isso que os Estados Unidos também tem tanta base militar espalhada pela Europa, porque quando acaba a Segunda Guerra, eles emprestaram muito dinheiro para os países europeus se reconstruírem, e eles não tinham como pagar, e os Estados Unidos falou, beleza, me dá um pedaço de terra e eu vou construir uma base. E a Ucrânia vai ser a mesma merda. E é engraçado que essa semana acharam armamentos que os Estados Unidos mandaram para a Ucrânia, acharam esses armamentos com cartéis mexicanos, que os caras compraram dos ucranianos. Oriente Médio, se você não vai mais Meu entrar lá Deus. pra lutar, então você tem que dar armas. Isso aconteceu dentro da Síria. Meu Deus do céu. Meu Deus, ele tá defendendo o processo que levou à criação do Talibã, do ISIS, da Al-Qaeda. Deram armas. Pelo Pra amor quem? de Deus. Pro lado mais fraco. Porque se você não dá lá armas pro lado mais fraco, Ele vira é um dizimado, genocídio. é. Ah, não, mas dar armas você tá instigando a guerra. Vira um genocídio. Nada faz sentido, cara. Nada Como faz se o sentido. governo do Bashar al-Assad quisesse matar todo mundo. Bom, mas a guerra já começou. E alguém já tá morrendo e tá sendo não tem chance de lutar contra aquele lado. Você entendeu? Então, assim, baseado nesse raciocínio, as outras potências deveriam ter dado armamento para o Iraque se defender contra os Estados Unidos, para o Afeganistão se defender contra os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, né, aquelas coalizões deles lá, né? Deveria ter rolado, então, né? Outros países deveriam ter ajudado os países invadidos a se defenderem dos imperialistas. Assim, não tem uma saída perfeita. Todas as escolhas de todos os caminhos para onde a gente for vai Eu tô só pensando na minha cerveja gelada ali na geladeira. ser ruim. O que seria melhor? Todo mundo ser democracia e não ia ter guerra. Bom, mas aí como é que faz todo mundo virar democracia se você tem um ditador sentado no Zimbábue 100 anos? Colonialismo, cara. Colonialismo. Todos esses países que tu caga e baba ovo aí dizendo que é democracia são os colonizadores safados, cara. Ele não vai sair. Fora essa visão racista pra caralho, né? quase Fora nada. essa visão Quase racista pra caralho. Quase Tu não nada. vai reclamar da Inglaterra, não? Tem família real? Não. De lá nunca. Claro que não. Porque ele domina as armas. Normalmente, conflito. Meu Deus do céu, velho. Meu pai amado, que é isso? Eu não tenho nem o que dizer. Eu não tenho nem o que falar. Eu tenho. Obrigado, professor Rock. Obrigado por mais um vídeo. E eu vou ali tomar minha cerveja, né? Que é sábado à noite. Vamos se divertir um pouco, né?